Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, vamos ler o versículo 5, diz assim: Ao entrarem no túmulo, viram uma jovem vestida de branco, sentada do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhe disse. Glória a Deus. Irmãos, o contexto aqui é a ressurreição do Mestre. A palavra se cumpriu, a obra foi glorificada, ou seja, a obra de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o plano perfeito de Deus. Por meio dele nós temos o sim e o amém para todas as promessas, como Paulo retrata no 2 Coríntios capítulo 10. Nós precisamos entender isso. Por quê? Aceitar Jesus Cristo é aceitar que Deus tem um plano melhor para a nossa vida e que ele já nos deu todos os recursos disponíveis para poder cumprir o plano que Deus tem para a nossa vida. Esse plano é para trazer salvação, esse plano é para trazer restauração, restituição, é para trazer plenitude de vida ao nosso coração, e tudo está contido em Jesus. E aqui era Maria Madalena, as mulheres. Tem muitas pessoas que acham, que creem que ela é a mulher de João capítulo 8, que Deus livrou ela dos acusadores, como eu ministrei. Mas ela é com certeza a mulher que ungiu os pés e a cabeça de Jesus. Essa é a irmã de Marta e a irmã de Lázaro. Então Jesus operou vários milagres nela e na família dela. Então tem muito motivo para ela amar o Mestre. Ela fez coisas muito boas e ela estava ali no caminho. No caminho ela se perguntava: quem removerá a pedra do sepulcro? E ela chegou, eu li exato o momento que ela entrou. Vamos lá, vamos para as aplicações pertinentes daquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Fala assim: ao entrarem no túmulo. Irmãos, muitas vezes nós visitamos o nosso lugar da dor, muitas vezes nós revisitamos o lugar da nossa dor, muitas vezes nós visitamos túmulos vazios, muitas vezes nós revisitamos túmulos vazios, lugar de morte. E qual é o lugar de morte? Irmão, o lugar de morte é os nossos pecados. Numa tentativa de trazer alívio para a dor. Era o que aquelas mulheres procuravam, era um alívio para a dor dela. Elas estavam indo mais uma vez, logicamente com uma intenção boa, ungir o corpo do Senhor Jesus para preservar, mas Jesus já havia morrido. O próprio Senhor Jesus fala que deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Bom, e essa é uma clara menção de que nós devemos morrer com Cristo. Paulo fala em Gálatas 2, versículo 20, ele fala: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas tem algumas pessoas que insistem em permanecer no lugar da morte, como se trouxesse alívio. Mas é nesse momento que nós vemos a graça de Deus, é nesse momento que nós vemos a bondade do Senhor. Olha só o que o Senhor faz. A hora que elas entram no túmulo, elas viram um homem vestido de branco sentado do lado direito. Sentado do lado direito fala justamente da questão da autoridade. Sempre o lado direito vai remeter à autoridade. Jesus, quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão se levantou em Atos 7 e vê Jesus sentado à direita de Deus Pai, em pé, sabe? Quer dizer que é um lugar de autoridade. Então, na procura da morte, na procura daquilo que traz alívio, nós encontraremos o que é verdadeiro, nós encontraremos uma palavra de Deus para nós, nós encontraremos, sabe, algo que trará alívio para o nosso coração. E eu gosto, porque essas mulheres eram discípulas do Senhor. Em João 10, no versículo 27, fala: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Elas estavam justamente tentando seguir o Mestre, logicamente morto agora. Mas no versículo 28 fala assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão, ninguém pode arrancá-las de minha mão.
Muitas vezes o pecado tenta nos arrancar da mão do Senhor. Muitas vezes a nossa obstinação em permanecer nos lugares de morte, nos lugares da nossa morte, nos lugares vazios, no lugar onde nós encontramos apenas um alívio temporário, nós pensamos que vamos afundar, nós pensamos que vamos ser arrancados, mas o Senhor está dizendo, não tem como arrancar da minha mão. Por quê? Porque Ele jamais nos abandona, mesmo no lugar de morte. Perceba que foi lá dentro que o anjo encontrou elas. Então eu quero declarar, vai ser no momento em que nós nos sentimos indignos, no momento em que acabarmos de cometermos um pecado, que o Senhor virá vestido de branco e nos encontrará. E por isso que elas ficaram assustadas. Nós estamos ali escondidinho, né? Querendo, sabe? Ali pensando que ninguém vai ver a gente dentro do túmulo vazio. Quando o Senhor aparece com a palavra de vida, o Senhor, a palavra de vida, e perceba, ó, Ele disse, ó, a palavra fala assim, ó, mas Ele disse, ou seja, as ovelhas conhecem a voz do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que não devemos ir por aquele caminho, mas mesmo assim persistimos. E fala, não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré. Ele foi crucificado, mas não está aqui, ressuscitou. Ou seja, é o momento do milagre em nossas vidas. Procuravam um Jesus morto de Nazaré, mas agora ele era o Jesus que foi assunto ao céu. É o Jesus de todo mundo, o Salvador, o Rei da glória, aquele a qual o Pai glorificou. Sim, ele é Jesus de Nazaré, ainda assim, nasceu em Nazaré e a sua história jamais poderá ser apagada. Tentaram e tentam apagar a nossa história, o pecado tenta apagar a nossa história com indignidade, mas olha, ressuscitou, não vivo mais eu, mas eu já ressuscitei com Cristo. Eu gosto de um versículo que está em Salmo 77, versículo 14, fala assim, ó, Tu és o Deus que realiza milagre, mostra o seu poder para o povo. Irmãos, olha, ele faz questão de falar, vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Vejam, este era o lugar onde haviam colocado. O corpo estava lá, mas já não estava mais. E o Senhor faz questão de mostrar, o Senhor faz questão de que nós vemos os milagres que Ele está acontecendo. Para quê? Para que nós creiamos. Irmãos, o ser humano, nós precisamos entender isso. O ser humano, ele é apegado ao que se vê. Apesar do Senhor estar nos ensinando a viver pela fé e não pelo que nós vemos, nós apegamos ao que vê. Nossos olhos querem ver o milagre acontecer. E eu quero entregar alguma palavra que é uma pessoa que anda ansiosa, uma pessoa que anda com o coração a milhão, sabe que o Senhor já está cumprindo, mas mesmo assim continua revisitando lugares de morte, continua revisitando, sabe, perfis na internet que são vazios, que têm imagens falsas, que não correspondem à aparência necessária a fim de identificar alguma ação de Deus, sabe, revisitando lugares aonde trazem, sabe, profundo prejuízo, e já sabem que traz o profundo prejuízo para a alma, trazendo morte, porque é o pecado, sabe, que mostra para nós o que é o pecado, usa o que é bom para trazer morte para nós, como Paulo fala em Romanos capítulo 7. Olha, o Senhor vai fazer questão de ver, mas a ansiedade tem que diminuir. Entrega a tua ansiedade para Ele. Ele quer que você descanse na palavra de Isaías, de Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. E eu gosto, porque o anjo continua, fala assim, agora ele dá direção. Você já tem uma direção, meu irmão. Você já tem uma direção, minha irmã. Não precisa revisitar o lugar de morte. Olha, ele fala assim, agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro. Eu gosto dessa expressão, irmãos, por quê? Porque Pedro claramente foi o mais, como que eu vou falar? O mais atingido pela morte do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele tinha negado o mestre um pouco antes da morte, negou 3 vezes. E quando o Senhor visitou Pedro novamente e o anjo mandou aquela mensagem incluindo Pedro, ele está se preocupando com detalhes, tanto que quando Pedro vem, o Evangelho de João relata que ele viu o lenço dobrado.
O lenço dobrado significa que o mestre está dando uma mensagem, falando que ele voltará. Era uma mensagem clara entre os judeus e os servos, o servo e o seu senhor. Quando o servo estava servindo à mesa, se o servo acabasse de comer, ele embolava e jogava o lenço fora. Mas se ele dobrasse, ele estava querendo dizer que ele voltaria. Ele vê o lenço dobrado e ele manda uma mensagem. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Olha só o que fala. Ele não se esquece, irmãos, de nada, de nenhuma promessa. Isaías 49, versículo 15. O Senhor tem trazido bastante esse versículo à minha mente. E ele fala: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo seu filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. O Senhor usa a figura da mãe, irmão, porque a mãe tem uma, como que fala, uma mitose, uma simbiose ali com, uma questão, ela carregou o filho dentro do ventre, ou seja, eles foram um só corpo. Quem é mãe sabe disso. Eu não sei, mas eu já acompanhei algumas gravidezes e eu sei como a mãe consegue escutar as batidas do coração do filho e perceber o filho ali dentro, aquela vida que está sendo gerada dentro dela. E o Senhor está dando essa mensagem porque seria uma mensagem mais exagerada de amor. Ela está falando que até isso é possível. E nós vemos nos jornais as mães, às vezes, abandonando os filhos por causa de uma condição financeira. Não estou aqui fazendo julgamento, irmãos, não sei o que acontece com cada um. Cada um é responsável pela sua própria morte, não é verdade? Eu estou lutando contra os meus pecados, mas é necessário que nós lutemos. Olha, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Pode, mas eu, Senhor, jamais se esquecerei. Não se esqueceu de Pedro, incluindo Pedro. E olha, ele manda falar que Jesus vai adiante deles e vai a Galileia. Olha, vocês o verão lá, como eu lhe disse. Irmãos, todos, incluindo Maria Madalena, Pedro, no primeiro momento, o único que não encontra, dois na verdade, que não encontram dos discípulos, dos 12 que haviam andado, era Judas, que havia suicidado porque preferiu a religião, e Tomé, pela incredulidade talvez, ou porque o Senhor queria dar uma experiência para ele. No primeiro momento, ele encontrou todos, inclusive Pedro, e Pedro teve a maior experiência. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aqui nós mostramos, aqui mostra para nós esse texto a diferença de quem confia no Senhor e de quem não confia. Porque quem não confia no Senhor, a morte é o fim, mas quem confia no Senhor, a morte é apenas um recomeço. Eu quero repetir isso. Quem não confia no Senhor, a morte é o fim, mas quem confia no Senhor, a morte é apenas um recomeço. Essa ressurreição de Jesus mostra para nós um recomeço glorioso do Senhor, a manifestação da sua glória. Tem muitas pessoas aqui que têm várias áreas da vida que estão mortas. Eu estou pregando aqui para pessoas que morreu relacionamentos, morreu, sabe, o filho foi embora, que a esperança de um trabalho, de uma vida nova, morreu com as dificuldades da vida. Mas o Senhor está falando, eu tenho um recomeço para você. Você vai recomeçar agora com tudo que você já sabe, gloriosamente. Bem-aventurados os que esperam no Senhor, porque serão gloriosamente surpreendidos. Eu quero repetir para quem entra em teu coração. Bem-aventurados os que esperam no Senhor, porque serão gloriosamente surpreendidos. Quero terminar com o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que fala justamente a diferença do homem que não confia e do homem que confia no Senhor. Fala assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém, solidão. Mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, ou seja, terá provisão necessária todo o tempo. Ele não temerá quando chegará o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto.
Irmãos, a árvore que é plantada junto ao rio, mesmo que ela passe por calor, e o calor fala da dificuldade, das angústias da vida, ela não deixará de ser verde, ou seja, ela não deixará de cumprir o propósito, e além de tudo, frutificará em estações que os outros não estarão dando fruto, ou seja, no ano da seca, não ficará ansiosa, porque terá a provisão necessária para suportar o tempo da dificuldade. É justamente isso que Deus traz para nós. Quero te perguntar, você é um homem que confia ou não confia no Senhor? Bom, saiba que se você confia, mesmo que tudo pareça seco, mesmo que tudo que parece morte, Ele ressuscitou. Há um começo disponível, há um recomeço disponível. Eu gosto da ideia do recomeço, porque nós começamos mais fortes, mais firmes e com uma bela história para contar. Gostaria de deixar essa meditação com vocês no dia de hoje, que os irmãos possam ficar na paz do Mestre, que Deus abençoe, até uma próxima. Tchau, tchau.